Cristiano Zanin, como você soube aqui, iniciar a romaria, isso a gente já te contou na semana passada, e hoje ele foi fazer ali um ato com a maior bancada do Senado, a bancada do PSD, que tem 16 senadores, salvo engano, e o senador Otto Alencar, que é o líder da bancada, anunciou que a bancada fechou questão. E aí eu vou pedir para a gente vir com a tarja que eu tinha indicado mais cedo, que é a informação mais nova que a gente tem. A romaria a gente está sabendo há dias que ele vai fazer, mas o maior partido são 16 votos. O que significa fechar questão, Daniela? Significa que, Cristiano Zanin, por ordem da bancada, vai ter os 16 votos quando for sabatinado e depois votado no Senado, tá? Esse apoio, essa indicação, tá? Ela é importante porque dá uma largada com um pontapé direito para Cristiano Zanin, que faz essa romaria. Detalhe, ele está indo em vários gabinetes e traz aí, já começa a colher apoio. Ontem eu contei para vocês aqui, o céu está com cara de céu de brigadeiro, a oposição rachou e a ideia é isolar os radicais, Moro, Damares, no que diz respeito a Zanin. Não estou dizendo que o Sérgio Moro seja um radical, mas no que diz respeito a esse personagem, e a oposição pragmática vai dar suporte. O PP, por exemplo, de Ciro Nogueira, tem maioria a favor da indicação de Cristiano Zanin, isso hoje já, ou seja, a oposição se dividiu. Valdemar da Costa Neto também não quer o PL fazendo essa oposição a ele, então vai sobrar os isolados. Cristiano Zanin já larga com uma questão fechada a favor dele ali no Senado Federal. Vem para cá, Renata Agostini, vem para cá, Yuri Pita, vem para cá, Leandro Rezende. Arranca uma notícia na saída que é fechamento de questão do PSD, Renata. Exato, então se a gente fizer essa conta, Dani estava falando, olha, bancada significativa, expressiva, além de um fator positivo para o início do seu périplo no Senado, se a gente fizer a conta dos votos que ele vai obter então agora, que estão garantidos porque o partido fechou questão do PSD, mais os votos do PT, partido do presidente Lula. A gente já tem aí uma largada bastante significativa para o lado de Cristiano Zanin. Vamos juntar então o PT com o voto também de Randolfo Rodrigues, que era da rede, saiu, mas é o líder do governo, não vai votar contra. Então a gente já tem aí mais 9 votos. Deixa eu ver se é isso mesmo. O PT são 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Além dos 15 que estão no PSD. Então ele já começa com um placar bastante confortável num ambiente que, como a gente vem contando, está amigável para o lado de Zanin. Yuri, Pita, eu queria falar um pouco com você sobre, qual é o tamanho do peso, como a Renata já desenhou, larga de um patamar confortável, somando os 16 votos, vamos aqui, bancada Senado, O MDB também não tem ali problema com ele, que é a segunda maior bancada, segundo a gente tem aqui, vamos aqui ver, olha, a maior bancada é a do PSD, que depois do remanejamento ali ficou com 16 cadeiras. O MDB tem 3, 5, 7, 9, 10. Então, se você colocar aí 8 votos, vamos pensar em 2 dissidentes, Sendo que Veneziano Vital do Rego é o relator, Renan Calheiros apoia, Eduardo Braga apoia. Então, mas ainda assim, fazendo uma conta, digamos assim, com dissidência, você tem aí já mais de 20 votos a favor. A bancada do PT são 2, 4, 6, 8, 9 também. Então, aí você já fica a coisa de 11 votos da aprovação. Larga com o pé direito e é por isso que essa saída, digamos assim, de Cristiano Zanin é significativa, confirmando o bastidor que a gente trouxe ontem, gente? Eu falei aqui, olha, a oposição rachou, o PP vai votar com o Cristiano Zanin, teve reunião com eles, enfim, então não há aí uma disposição sangrenta de, digamos, trucidar, estraçalhar ou expor o indicado de Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário do que se poderia supor lá atrás quando da indicação.
E volta aquela situação que a gente falou muito, relembrou muito isso nas indicações que Bolsonaro fez ao STF, do quanto é histórico o Senado referendar os nomes que os presidentes da República indicam. São necessários 41 votos em plenário, mesmo, por exemplo, André Mendonça, que sofreu uma resistência de alguns setores do Senado, estava recuperando aqui, foi aprovado com 47 votos. Uma votação que teve algum suspense, uma sabatina que demorou muito tempo a ser marcada na Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por esse momento ali de se escrutinar o indicado pelo presidente da República, mas a tendência é de que haja aprovação. Sai com essa, não só a maior bancada, o PSD, mas vale lembrar, é o partido do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tem um peso muito forte. O MDB também, com todas as suas figuras, e é o partido que historicamente tem muita força no Senado, também tende, se não a fechar questão, a encaminhar muito bem a maioria dos seus votos a favor de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula. É um cenário que, e até o agendamento da sabatina, né? Lembrando que no caso de André Mendonça foram meses até acontecer a sabatina na CCJ, dessa vez o senador Davi Alcolumbre, que é o responsável por marcar essa data, foi bastante célere. Então, de fato, esse céu de brigadeiro que você fez menção faz sentido. O que, mesmo de férias, deu para se perceber ali em Brasília até ontem é que, de fato, é dado como certo de que Cristiano Zanin vai ocupar ali a 11ª cadeira do plenário do Supremo. Gente, então vamos aqui, né? O PSD, então, chegar a 15, depois vai a 16 com Elisiane Gama, não é isso, gente? Teve uma série, Mara Gabrilli, exato, Daniela olha, então aí Ribeiro, o PSD que tem 16, o PL, a segunda, né, tem 12, certo? Deixa eu ver aqui, o MDB, eu estou buscando a composição... Gama e a Mara Gabrilli já estão nessa lista que tem 15. Perfeito. Então olha, então vamos aqui, ó. A composição do Senado, segundo o Senado Federal até fevereiro, e aí se tiver alguma atualização a gente traz, são 15 do PSD, 13 do PL, 10 do MDB, 9 do União Brasil, 9 do PT, 6 do PP, então que também promete maioria pró-Cristiano Zanin, aí Podemos tem 4, republicanos 4, sendo que Damares é um voto já contabilizado contra pelos aliados, PSB 4, em tese votos a favor, PSDB 3, a ver como vai, PDT 3, em tese votos a favor, Rede não tem mais um, porque Randolfo Rodrigues saiu da Rede, mas também é o líder do governo, voto a favor. Então, eu consegui falar com o senador Otto Alencar aqui, enviei uma mensagem a ele que me respondeu, perguntei, senador, realmente fechou questão? E ele disse... Sim, 12 senadores e senadoras estavam presentes. Lembrando, né, que a Romaria aconteceu enquanto ainda tinha discussão da CPMI, então tinha gente lá, etc e tal. A própria Elisiane Gama, né? Os 12 senadores presentes já afiançaram a palavra e o Zanin já havia estado com o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é do PSD. Então, ele está dando aí pelo menos 13 votos com o fechamento de questão, o líder do PSD no Senado, Leandro Rezende. Dani, está mais que claro, né, que vai ser uma maioria bem confortável para o Cristiano Zanin ser aprovado no Senado. Se não for confortável, vai ser uma maioria suficiente para que ele seja aprovado. Estava olhando, enquanto vocês estavam falando sobre a composição do Senado de uma maneira geral, estava olhando ali para a CCJ, né, porque é por onde a votação vai acontecer primeiro. E lá, né, só do PSD, são 5 senadores de um bloco que tem outros 4 senadores muito ligados ao governo, sendo 3 do PT e 1 do PSB. Então, no todo, são 9 senadores ali na CCJ, praticamente 1/3 da comissão, né, que está ali controlada, está dominada já pelo Zanin. Vai ser uma tarefa tranquila dele, aparentemente, né? Vai ter uma resistência de integrantes do União Brasil, notadamente o Sérgio Moro e o Alan Rick, que é senador pelo União Brasil do Acre. Esses vão fazer ali, estão prometendo um jogo mais duro contra o Cristiano Zanin, porque são oposição ao governo Lula. Sérgio Moro não preciso nem entrar em detalhes. E dentro do PL você vai ter o Magno Malta como o expoente ali da oposição contra o Zanin no debate
debates na sabatina, né, que antecede a votação no Senado, lá na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Carlos Portinho, que tem citado aqui como alguém que tem dito abertamente que vai votar a favor da indicação do Cristiano Zanin, é uma figura que está procurando um outro caminho, né? Está querendo sair do Partido Liberal, está querendo deixar aí o PL, que vai mudar, se ele conseguir, né? Está nesse processo, está começando agora a avaliar as possibilidades, vai mexer também nessa conta, mas para outras votações no Senado. Para essa do Zanin, não me parece que vai fazer muita diferença, não. O caminho está mais do que pavimentado, apoio da maior bancada, força do governo, enfim, caminho livre aí para o Zanin ser o próximo ministro do STF. Lembrando que ele precisa de 41 votos, certo, Yuri Pita? Exato, isso. 41 dos 81 senadores. Perfeito. E aí eu estou fazendo uma conta grossa aqui. Olha só o que eu fiz. Olha, eu somei os 13 senadores do PSD que afiançaram o voto a ele, tá? Mais os 8 senadores do PT, que, bom, não é possível que alguém do PT vá votar contra o indicado de Lula, quer dizer, possível mas eu estou trabalhando com a lógica aqui. Isso é projeção, né? Possível sempre é tudo, ainda mais em política. Já são 21 votos, com o do líder do governo, Randolfo Rodrigues, que está sem partido, são 22. Aí eu falei ontem com dirigentes do PP que me disseram que a maioria do partido, que tem 6 senadores, vai com ele. Eu estou colocando aqui, a maioria estou trabalhando como 4, deixando espaço para 2 dissidentes. De novo, uma conta grossa aqui para a gente espelhar. No caso do MDB também, acabei de falar com um aliadíssimo do Renan Calheiros. Eu falei, o senhor acha que o MDB divulga também fechamento de questão para o Zanin? E aí ele me responde, sim, 0 problema no MDB. Ainda assim, eu vou deixar um espaço, o MDB tem 10, eu vou somar 8 votos aqui nos 26 que a gente já tem. E aí se chega à continha de 34 votos, é o que está voando já há uma semana da sabatina a favor de Zanin. Sobra um espaço muito pequeno para, quer dizer, falta muito pouco para percorrer, para garantir a indicação. É por isso que a sensação, inclusive da oposição, é que o aceite vai se dar em clima de ritmo de festa que balança o coração, Yuri Pita. E pode botar mais alguns outras bancadas menores nessa conta. Poderia colocar, PDT, se eu colocar aqui PSB, o PDT e o PSB, exato. Foi. Você já bota mais meia dúzia de votos, exatamente. Aliás, acho que 7, né? 3 do PDT, 4 do PSB, chegaria nos 41 votos mínimos ali que seriam necessários. Mas, de novo, né? Dá para a gente perceber, ainda que seja uma votação secreta, então sempre é importante, jamais vai dar para ter uma precisão de quais senadores e senadores... Quem foi fiel e quem não foi? Exato, né? Quem sentiu aquela, como diria Tancredo Neves, aquela vontade de trair, mas bem ou mal, não tem um clima de animosidade, de resistência, de relutância, muito pelo contrário. Não só os senadores mais próximos do governo, mas mesmo esses que fazem oposição ao governo, não estão com um discurso tão beligerante ou tão hostil à chegada de Cristiano Zanin ao Supremo. E isso vale lembrar, isso é uma tradição da política brasileira que ninguém quer comprar briga com quem eventualmente depois pode ser responsável por um voto na principal corte do judiciário, que pode ser comprometedor com alguns desses mandatos parlamentares. Isso explica muito dessa situação mais cortês de indicação de um nome para o Supremo Tribunal Federal, diferente do que se viu na história recente do país. Ô, Renata, o que a gente pode cravar aqui, então, é que esse apoio do PSD sela o clima favorável ao Zanin no Supremo Tribunal Federal, a despeito do que prometia o clima lá atrás, quando muito se especulou sobre isso. Eu acho que, de certa forma, o Lula também acabou... Muita gente criticou, dizendo que ele estava deixando o Zanin muito tempo na chuva, mas acabou criando ali, antes da indicação formal, dando tempo para Zanin fazer reuniões, inclusive com outros nomes que eram cotados para o Supremo, e pavimentando aí essa ideia de, olha, tá tudo bem, vamos junto, esse sou eu, tô pensando assim, tô pensando assado. E quando chega o jogo, já chega meio jogado, Rê. Me parece que essa sinalização do PSD, ela comprova o que as indicações que os parlamentares já vinham dando, de que tinha, sim, ali um ambiente favorável, de que os movimentos feitos por Zanin foram movimentos estratégicos bem pensados. Dani está trazendo isso daquele clima pré-confirmação do nome, né? Mas, como você viu aqui no 360, na programação da CNN, os primeiros movimentos de Zanin já foram pensados para tentar justamente
afastar eventuais resistências essas que parlamentares do Senado já diziam que eram muito localizadas. Então, o que ele faz? Ele vai de cara lá na bancada evangélica, vai falando, olha, deixa aqui eu me apresentar, as minhas credenciais, elas indicam, né, para um pensamento que não é necessariamente o pensamento do campo progressista. Existe eu sou um nome de confiança de Lula, mas isso não significa que eu compartilho de todas as ideias de Lula. Eu indicando, né, Zanin se colocando como não só um personagem à disposição dessas vozes que pudessem se opor a ele, né, para poder esclarecer, mas também falando, me marcou muito uma frase que um parlamentar que esteve com o Zanin me relatou, né, dele chegar e falar, olha, eu entendo que esses temas que são caros à pauta conservadora, eles cabem ao Congresso e não ao Supremo Tribunal Federal. Aí ele não precisou nem entrar no detalhamento, porque é música pro ouvido da ala mais conservadora. Ok, não interessa muito bem o que você pensa ou não. Se você está dizendo que você não vai defender que o Supremo Tribunal Federal atropele o Congresso, então o nosso jogo a gente joga aqui, tá ótimo. Então esse tipo de indicação que ele deu já fez com que ele pudesse ali desarmar vozes contrárias a ele. Soma-se a isso indicações ainda na semana passada muito poderosas, como a de Valdemar da Costa Neto, que de um lado foi lá e falou, olha, acho que o Moro Delanhol realmente estão pagando aí porque mereceram, porque exageraram. E de outro lado falando, olha, não acho que é o caso de ir contra essa indicação, não.